Por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem. Um veleiro iluminado desliza por um mar escuro repleto de estrelas. A bordo, uma festa animada está acontecendo. Liliana e suas 3 irmãs mais velhas conhecem a heroína, Rebecca. A cena desperta memórias febris de Liliana, de um mês atrás, voltando como um raio. Na história original, Rebecca deixa Trovanca, sua cidade natal, para se vingar e se mudar para o Império. Lá, ela se envolve com 3 poderosos protagonistas, François, Leopold e Marius. Cada homem se apaixona por ela e luta para conquistar seu coração. Mas Rebecca os manipula para iniciar uma guerra, transformando Trovanca em um mar de chamas. A família de Liliana é pega no caos e sua irmã mais velha, Alice, morre. A cidade é destruída e Liliana é levada como prisioneira para o Império. Liliana quer mudar a história, mas não sabe se renasceu ou foi posta neste corpo. Sendo uma menina de 6 anos, muito de sua vida passada ainda é um mistério. Na festa, Liliana se esconde atrás de Alice quando Rebecca oferece chocolates. Como criança, ela se encanta quando Rebecca faz um carinho em sua cabeça. Rebecca pergunta qual é o sonho dela. Liliana diz que quer viver feliz com as irmãs. Rebecca deseja felicidade, mas isso causa um estranho sentimento em Liliana. É como se ela também soubesse de algo. Naquela noite, alguém caiu pela grade do navio. Nenhum corpo é achado, e dizem que Rebecca está morta. Todos estão chocados, mas provavelmente não tanto quanto Liliana. Se Rebecca morreu mesmo, será que a história original vai mudar? No momento, ela aproveita uma refeição tranquila com as irmãs. Amélia é a irmã que, na história original, invade o palácio para salvar Liliana. Regina é a gentil e faz as refeições mais deliciosas. Alice, a mais velha e favorita, é gentil, bonita e tudo que Liliana admira. O irmão Andréia partiu para o campo sem avisar, e ninguém mora com elas. Com Rebecca, a heroína original, morta, a história parece ter acabado antes de começar. Se Rebecca se foi, só os protagonistas masculinos são ameaça aos 12 anos dela. Após o jantar, Amélia leva Liliana a algum lugar. Lá, elas encontram François Cassel, o atual mestre da Torre Mágica. Liliana fica chocada. Ela encontrou um dos protagonistas masculinos tão cedo. Isso cheira a problema. Vendo François, Liliana quer tirar a irmã do lugar imediatamente. Por quê? Porque todos os protagonistas da história original tinham sua dose de loucura. Marius, o imperador, era obsessivo e faria qualquer coisa pela heroína. Leopold, o comandante, era leal ao extremo, oferecendo tudo o que tinha. Mas, diferente da loucura romântica, o mestre da torre François era realmente insano, uma bomba-relógio imprevisível. Só estar perto dele enche Liliana de pavor. Amélia apresenta Liliana a François, sem saber sua verdadeira natureza. Ela espera que, com seu conhecimento de magia, ele possa curar Liliana, que adoece frequentemente. Amélia ouviu sobre a pesquisa de François sobre magia sagrada alinhada com mana em poções. Dizem que o efeito de cura fica 5 vezes mais forte. Liliana pede à irmã para irem, mas Amélia só pede suco de laranja. Desesperada, ela derrama suco na roupa de Amélia, forçando-as a sair para trocar. Ao saírem, François observa Liliana sorrindo, aumentando seu desconforto. Em casa, Liliana insiste que não gosta de François, por mais bonito que seja. Amélia argumenta que devem continuar vendo-o para melhorar sua saúde. Pobre Liliana, só quer que suas irmãs vivam. No dia seguinte, Liliana visita o parquinho com Regina. É a primeira vez que ela vai lá depois de muito tempo. Após a morte de Rebecca, Liliana adoeceu e deixou o jardim de infância. Agora, ela finalmente brinca de novo no lugar que tanto sentia falta. Regina tricota por perto e a observa com um sorriso. Ver Liliana tão animada também deixa Regina feliz. Enquanto Liliana balança, alguém a empurra mais alto de repente. Liliana gosta, mas perde o controle e cai do balanço. Oh, não! Regina entra em pânico, gritando e correndo para ajudá-la. Caindo, Liliana achou que morreria tão jovem. Mas um forte cavaleiro a pega bem a tempo. Regina corre até ela, seguida pelo homem que empurrou o balanço. Liliana abraça a irmã com força. Ao olhar para cima, ela vê Marius e Leopold, os outros protagonistas. Para surpresa dela, Marius empurrou o balanço e Leopold a pegou. Encontrar os dois de repente deixa Liliana atordoada e perturbada. Esses homens, cuja loucura destruiu sua terra natal na história original. Sem hesitar, Regina repreende Marius por empurrar Liliana alto demais. Liliana, surpresa ao ver a irmã zangada em vez de calma e alegre. Mas a natureza perigosa de Marius, apesar do ar amigável, a preocupa mais. Marius se curva repetidamente como um cão arrependido, pedindo desculpas.
Liliana treme, não pela queda, mas pela facilidade com que Marius se desculpa. Parece muito antinatural. É realmente inquietante. Tentando acalmar, Liliana diz à irmã que está bem. Regina então agradece a Leopold por salvar sua irmãzinha. Liliana também se curva e agradece educadamente, evitando piorar a situação. No romance original, Leopold é um mestre espadachim que se esforça além dos limites. Ele se torna comandante imperial, liderando o império à vitória contra Trovanka. Vê-lo agora, diferente, parece irreal para Liliana. Nesse momento, Marius fica encantado com Liliana, chamando-a de preciosa e adorável. Do nada, ele sugere que Regina retribua o ato heróico de Leopold, fazendo um tour por Travância. Que pedido aleatório! Liliana fica cada vez mais preocupada. Envolver-se com os protagonistas só traz problemas na história original. Poxa, só de estar perto deles já estressa Liliana o suficiente. Mas agora que conheceram suas irmãs, evitá-los pode ser impossível. Ela então decide um novo objetivo. Em vez de fugir dos protagonistas, talvez possa fazê-los se importar com sua família. Se elas fizessem amizade com as irmãs, talvez pudesse evitar a tragédia. Determinada, ela encoraja Regina a ser a guia deles. Sem demora, Liliana põe seu plano em ação, aproximando-se dos protagonistas. Pelo menos não São François, cuja loucura é uma bomba relógio. No restaurante, Marius brinca com a altura de Liliana, deixando o clima leve. Ele pede que adivinhe sua idade com um sorriso que a deixa sem palavras. Todos os protagonistas masculinos são absurdamente bonitos. Afinal, são protagonistas por um motivo. Liliana, despreocupada, brinca e diz que ele tem 550 anos. Marius ri, gabando-se do seu charme e sorrindo confiante. Mas Liliana diz que Leopold é mais bonito, fazendo-o engasgar. O riso explode quando Marius finge-se traído, e a mesa vira uma bagunça divertida. Mas quando Liliana pega a colher para comer, a porta do restaurante abre e François entra. Seu humor despenca, como se toda sua energia sumisse de repente. Ela empalidece, sentindo-se amaldiçoada por atrair todos os protagonistas num só lugar. Ela é um imã. François cumprimenta Liliana com um sorriso que só aumenta seu medo. De todos os protagonistas, ele é o que ela mais teme. No romance, ele não só prendeu a heroína na torre, mas forçou Liliana a servi-la. Pior, quando a heroína recusou comer, François fez Liliana beber veneno, dando o antídoto só se a outra comesse. O problema? O antídoto só funcionaria se tomado em até meio-dia após beber o veneno. A lembrança causa arrepios em sua espinha. Sentado com eles, François diz calmamente que Amélia fez um contrato com ele pela saúde de Liliana. Liliana congela, perdendo completamente o apetite. Regina não acredita que Amélia faria isso, especialmente com a saúde da Liliana. Regina vai certamente repreender Amélia por decidir sem informá-los. Amélia, você está ferrada. A culpa consome Liliana. Ela sabe que Amélia só fez isso por ela. Não quer que a irmã se meta em problemas por sua causa. Mas teme, acima de tudo, voltar ao mundo distorcido de François. Após comer, François se desculpa para cuidar de negócios. Depois, o grupo vai à praia próxima e brinca até Liliana adormecer. Leopold a carrega nas costas, dando-lhe um passeio tranquilo para casa. Ao chegar, Leopold cora e timidamente pede a Regina para guiá-los de novo. Marius provoca o casal e leva uma pisada no pé de Liliana. Liliana e Marius brigam como crianças. Regina e Leopold têm momentos doces. Mas Liliana, de repente, chora quando as brigas pioram, quebrando o clima. Marius faz bico enquanto Regina tenta acalmar Liliana e a leva para dentro. Sozinho lá fora, Leopold suspira e repreende Marius por fazer Liliana chorar. Marius ri, provocando que é raro ver Leopold nervoso após um encontro casual com Regina. Certamente, ele se apaixonou por Regina à primeira vista. Antes, quando confirmaram a viagem a Trovantra, eles chegaram cedo para assuntos pessoais. Embora preocupados com a falta de guardas, nenhum deles precisava de proteção. Leopold, o mestre da espada, e Marius, que tomou o trono, eram mais que capazes. Ainda assim, sua força não os ajudava a navegar pelas ruas desconhecidas. Acabaram completamente perdidos em Trovantra. Vagando, encontraram um playground e viram uma menina balançando sozinha. Quando Marius viu Liliana, ficou impressionado com sua semelhança com Andrea. Isso trouxe à tona a lembrança da promessa de proteger os irmãos que Andrea prezava, uma expiação silenciosa que Marius jamais poderia expressar em voz alta. O que Marius poderia ter feito para se redimir? À noite, como previsto, Regina repreende Amélia por decidir sozinha sobre a saúde de Liliana. Enquanto as duas discutem noite adentro, Liliana se esconde sob o cobertor, culpando-se por não ser mais saudável. Ela deseja que Alice apareça e acabe com a briga. Na manhã seguinte, Amélia acorda Liliana cedo, dizendo que vão sair.
Durante o café, Amélia menciona casualmente que visitarão François de novo. Na hora, Liliana finge dor de estômago, desesperada para evitar vê-lo. Uma atuação de primeira. Mas por mais que tente fingir-se doente, não funciona. Eles ainda visitarão François. Na refeição, Liliana tem que beber um líquido borbulhante roxo e estranho. Ela olha desamparada para Amélia, implorando silenciosamente por socorro. Amélia, estudiosa respeitada em Trovantra, famosa por pesquisar magia e poder sagrado, lida com poções, mas esta é de François. Liliana recusa-se a beber, temendo-o mais que qualquer doença. Mas Amélia insiste, forçando-a gentilmente a beber, fazendo Liliana querer vomitar. Chorosa, ela fica chateada com Amélia por fazê-la beber algo horrível. Para animá-la, François oferece um bolo doce. E apesar de sua beleza, Liliana mantém-se fria com ele. De repente, François agita as mãos e um pequeno esquilo se materializa. Isso impressiona Liliana. Vendo que se dão bem agora, François a elogia por beber o suco, até a alimentando. Para sua surpresa, ela consegue perdoá-los. Após a refeição, François avisa a Amélia sobre possíveis efeitos colaterais da bebida. Ciente disso, Amélia sugere que ele visite Liliana semanalmente para acompanhamento. Amélia só quer o melhor para ela. François se vira para Liliana e ela sente um arrepio na espinha. Seu olhar é suave, quase carinhoso, ao dizer que só quer vê-la crescer saudável. Mas algo nesse olhar deixa Liliana inquieta. Finalmente, eles chegam em casa. Liliana ainda se pergunta por que François parecia tão sério ao desejar-lhe saúde. As palavras eram boas, mas os olhos pareciam esconder algo pesado. Liliana entra de fininho no quarto de Regina, que escolhe roupas para sair com Leopold. Regina, diferente das irmãs, sempre foi sonhadora e aberta ao amor. Muitos tentaram impressioná-la, mas só Leopold chamou sua atenção. Liliana fica pasma ao saber que o encontro da irmã é com um dos protagonistas. No livro original, Leopold e Alice lideravam exércitos rivais, e ele a matou. Apesar do choque, Liliana sente esperança. Se Regina e Leopold ficarem juntos, talvez essa tragédia nunca aconteça. Ela os imagina como par perfeito, animada com a perspectiva de um futuro melhor. É um plano perfeito. À noite, a febre de Liliana piorou, apesar do remédio, e Regina a levou às pressas à clínica. Liliana se sente culpada por arruinar o suposto encontro de Regina. Leopold, por sua vez, acha que Regina o deixou plantado. Ele se pergunta se Regina estava mesmo interessada ou se ele entendeu mal. Esperou por 3 horas, mas no fim, ela não apareceu. Marius tenta animá-lo, brincando que ele já se apaixonou rápido demais. Para maior segurança, Leopold e Marius se mudam para um hotel. Enquanto esperam pelo guia, ouvem uma batida na porta. Abrem para uma mulher alta e imponente, Alice, superintendente da Polícia Marítima de Trovantra. Alice será responsável pela segurança de Marius e Leopold em Trovantra. Curioso, pergunta se é parente de Regina, fazendo Leopold congelar. Explica rápido que conheceram Regina dias atrás, quando ela os guiou. Na carruagem, Marius olha para Alice. Os Burtiel, força política de Trovantra, têm gerações de políticos e guerreiros. Enviar Alice, capaz de guardar Marius só, mostra a diplomacia de Trovantra. Quebrando o silêncio, Marius pergunta sobre Liliana. Alice revela que Liliana está doente e internada há dias, sob cuidados de Regina e Amélia. Leopold alivia-se, entendendo que Regina se ausentou por emergência, não abandono. Mudando de assunto, Marius sugere um casamento arranjado com alguém de Trovantra. Tudo por razões políticas, claro. Ele pergunta a Alice como se sentiria sendo o par político ideal para ele. Porém, Alice não se abala. Sorrindo, ela pergunta o que ele oferece em troca, mostrando sua natureza inabalável. Ela é uma vilã e tanto. Regina culpa Amélia pela piora na saúde de Liliana. Até agora, ela e François só causaram dor a Liliana. As acusações afetam Amélia profundamente e, talvez por culpa, chora ao lado da cama de Liliana. Vendo isso, Liliana também se sente culpada. Se ao menos ela melhorasse logo. Dias passam e Liliana recebe alta antes do previsto. Ela vai sozinha ao parquinho, refletindo sobre tudo. Ela se pergunta por quem os protagonistas se apaixonarão agora que Rebeca se foi. Torce para Leopold ficar com Regina, querendo pedir que ele namore sua irmã. Mas antes que pudesse pensar mais, Marius e Leopold reaparecem no parquinho. Ela é um imã de protagonistas. Em casa, Emília está prestes a procurar Liliana quando Alice a interrompe. Ela se oferece para ir, dando a Emília uma folga de cuidar de Liliana. Enquanto isso, Regina descansa exausta no sofá. Ao vê-la, Alice sugere que durma no seu quarto, mas Regina recusa. Na verdade, Regina não está cansada nem com sono. Ela só tem algo em mente. Então, ela se abre e confessa a Alice que se apaixonou por alguém. Não é seu tipo usual, mas o jeito que ele cora e gagueja ao falar com ela tocou seu coração. Só de pensar no Leopold, seu coração dispara.
Melhor, Regina se levanta e pede a Alice que procure Liliana e traga comida. Antes de Alice sair, encontram Liliana na porta, com Leopold e Marius atrás. Ao ver Leopold, Regina volta para dentro, percebendo que não está apresentável. Liliana explica que os trouxe porque estavam perdidos e com fome, e são amigos. Logo depois, Marius cumprimenta Alice com um sorriso charmoso e tom flertante. Mas Alice acha essa abordagem irritante. Eles têm personalidades opostas, claramente. Alice, Regina, Leopold, Marius e Liliana vão juntos a um restaurante próximo. Liliana faz de casamenteira entre Regina e Leopold, torcendo pela união. Se derem certo, diminui a chance de guerra e aumenta a de Alice sobreviver. Leopold, romântico leal, jamais faria Regina chorar. Se virassem casal, Liliana crê que formariam uma família amorosa e tranquila. Alice repreende Liliana por provocar Regina, e Marius observa divertido. Marius, curtindo a confusão, se inclina para Liliana com um sorriso. Ele sugere que ela faça de cupido novamente. Agora é a vez dele e da irmã mais velha dela, Alice. Opa, ele está agindo. Enquanto isso, Emília encontra François na Biblioteca Nacional de Magia. Ela indica a seção C, onde ficam os livros avançados de cura e purificação. Enquanto exploram, discutem suas paixões: medicina, cura e a ciência da magia purificadora. François acha a conversa surpreendentemente agradável, sentindo uma conexão genuína sobre interesses em comum. Lembra como Emília estava tensa no primeiro encontro, sempre alerta por Liliana. Agora, ela está calma e concentrada, claramente à vontade entre livros e conhecimento. Com os 8 livros que Emília recomendou, François oferece pagar-lhe uma refeição. Emília recusa, mas ele insiste com um sorriso cativante, chamando de almoço profissional. No fundo, ele nem está com fome. Só quer passar mais tempo com ela. Sabe que Emília é expert local, capaz de manter uma conversa decente, diferente da maioria. Mais importante, ela é irmã de Andrea, com quem fez um acordo irrevogável. Ele adora usar as pessoas em seu benefício. François exibe seu sorriso característico, esperando que funcione como sempre. Mas Emília diz sem rodeios que é irritante e falso. Deixa claro que não tem interesse nos jogos dele, desafiando-o a ser direto ou parar de perder tempo. Durante a refeição, François pergunta como ela descobriu sua real intenção. Emília responde confiante que era óbvio, sua perspicácia o pegando de surpresa. Ele suspira, admitindo que seu charme não funciona com ela. Puxa, ela não vai cair nessa. François a acha estranha e imprevisível, um problema para ele. Todos caem no seu truque, mas Emília só fica irritada. Ele decide largar a pose de bonzinho com ela daqui para frente. Frustrado, chama-a de peixe-lua, sem saber que vai se arrepender. Mas isso é história para outro dia. Marius pergunta a Liliana se quer bancar o cupido. Alice não gosta. Ela está furiosa, na verdade. Liliana fica confusa e preocupada com a tensão entre os dois. Ele então pergunta a Liliana o que ela quer comer. Ela hesita, sabendo que ele está com problemas financeiros. Antes que ela recuse, Marius pede um de tudo do cardápio. Impressionada com seu jeito carinhoso, ela admite que ele é mesmo o melhor tio. Liliana come e ri de Leopold e Regina, que estão se aproximando aos poucos. Leopold anota e, nervoso, oferece-se para cortar a carne do prato dela. Ao cortar, ele compara o apetite de Liliana com o de Edgar. Leopold percebe que ela precisa comer bastante por ser uma criança em crescimento. Ela é obrigada a comer legumes, o que aceita a contragosto. Marius, gentilmente, pega uma cenoura do prato dela, ajudando-a a evitar os vegetais. Quando ela ia se encantar com o gesto, ele volta ao jeito estranho, decepcionando-a. Liliana diz a Alice que precisa ir ao banheiro, mas Marius pede elogios antes. Ao se afastar, Regina oferece acompanhá-la, mas Liliana protesta, dizendo que não é mais bebê e não precisa de companhia. Não que importe, pois Regina vai com ela mesmo assim. Logo após saírem, Alice confronta Marius, dizendo que ele não devia ter se aproximado de Liliana. Ele responde que está genuinamente feliz em vê-la, o que Alice acha difícil de acreditar. Sem rodeios, ela pergunta se ele já sabe o que quer. Ele então expressa condescendente preocupações com a saúde de Liliana, chocando Alice, pois poucos sabem disso. Antes que ela responda, ele diz que, como estão as coisas, Liliana só viverá até os 15 anos. Mesmo após a breve ida ao banheiro, Liliana ainda sente a tensão estranha entre Alice e Marius, prolongando sua confusão. Preocupada com a irmã mais velha, ela encara o outro lado. Mas, ao notá-la, ele tenta disfarçar a situação, agindo super amigável e mimando-a. Porém, vendo sua irmã encarando-os fixamente, Liliana decide não aceitar a oferta sem pensar.
Em vez disso, expressa o desejo de ver o circo, já que a irmã nunca a deixou ir a lugares lotados, temendo que adoecesse. Ao ouvir o pedido, Alice intensifica o olhar, mas Marius afaga Liliana e promete levá-la ao circo. Empolgada, Liliana termina rápido sua refeição para que possam sair o quanto antes. Depois, pede a Alice que se apresse, explicando que comeu os legumes para poderem sair mais cedo. Cansada do ritmo lento da irmã, Liliana a deixa para trás e corre para o local. Alice e Regina a perseguem desesperadamente quando, de repente, Liliana começa a desmaiar. Ela logo percebe que deveria ter ouvido as advertências. Está simplesmente cansada de viver uma vida tão cautelosa. Confusa, acorda sem dor e vê Alice inconsciente e ferida, que tentou protegê-la de uma carruagem. Liliana chora arrependida. Alice acorda e a examina, ignorando seus próprios ferimentos. Alice a repreende, expressando sua preocupação. Liliana chora e pede desculpas à irmã. Aliviada, Alice abraça Liliana com força. Ao pôr do sol, Marius vê Liliana dormindo após chorar muito. Diz a Alice para descansar também, brincando com sua aparência machucada. Ignorando a provocação, Alice decide prosseguir com o casamento político. Alice reflete que nunca quis um relacionamento romântico, muito menos casar. Sempre priorizou irmãos, amigos e ambições acima dessas coisas. Se ela pudesse seguir esse caminho, sua vida fluiria tranquilamente. Mas agora ela precisa cuidar da saúde de Liliana. Liliana, que ela ama como irmã ou filha, influencia suas decisões para evitar que sofra ou morra. Vendo sua determinação, Marius se sente completamente derrotado. Se ele prometer proteger Liliana, Alice aceitará a vinculação política. Esta é a condição dela. Ele não acredita que esse seja o valor da vida daquela criança. Leopold lamenta não ter protegido Liliana, mas reconhece a capacidade de Alice como guardiã. Ele nota Regina triste e se aproxima para ver como ela está. Ela se sente patética, mas ele logo a elogia, antes mesmo dela terminar de falar. Ela continua dizendo que é a segunda vez que falha em proteger Liliana. Sabe que crianças precisam de supervisão constante e, estando presente antes, deveria tê-la vigiado melhor, mas falhou terrivelmente. Lamenta não ter nascido forte o bastante para evitar que Alice e Liliana se machucassem. Após ouvir atentamente seus sentimentos, Leopold admite que não é bom nesse tipo de situação. Além de proteger e lutar, ele se esforça para confortá-la. Percebendo suas tentativas desajeitadas ao segurar a mão de Regina, ele a solta, deixando ambos sem jeito. Logo depois, Regina ri da tentativa de Leopold e pede um tempo juntos antes dele voltar ao Império. Ele diz que não precisa de convite e a chama para um encontro, deixando os dois corados. No dia seguinte, Emília e Regina expressam em voz alta sua descrença sobre o casamento de Alice com Marius, dizendo que a mídia exagerou, mas Alice confirma que tudo é verdade. Ao ouvir isso, Liliana chora alto, expressando sua insatisfação. Alice apenas diz que é assim que as coisas estão e que o casamento ocorrerá após ela passar um tempo no Império. Farta dessas declarações absurdas, Emília pressiona Alice ainda mais. Liliana chora em seu quarto após ser mandada por Alice. Ela fica emburrada, perguntando ao seu ursinho Cookie por que sua irmã está agindo assim. Então, ela ouve escondida que Alice decidiu criá-la sozinha. Marius ainda lembra das palavras de Alice quando ela aceitou o casamento. Mas enquanto ele se beneficiar disso, não poderia se importar menos. Ao descer da carruagem, ele vê Liliana chorando e gritando por ele. Liliana percebeu que se Alice se casasse com Marius, teria que viver no Império. Isso a separaria das irmãs, algo que ela não quer. Decide convencer Marius, escapando da mansão para encontrá-lo. Como criança, ela luta para chegar lá, usando truques para alcançar Marius. Que atitude implacável! Mentindo sobre o irmão, ela sente saudades dele. O irmão que a criou após a morte dos pais deixou a capital. Chorando, ela convence o cocheiro a levá-la ao destino. Satisfeita com suas ações, ela adormece. Depois eles chegam e ela paga o cocheiro, mas ele recusa liberá-la porque as moedas não eram reais, apenas fichas. No presente, Liliana agarra-se a Marius, implorando por dinheiro para pagar o cocheiro. Confuso, ele pergunta por que ela veio, e ela responde que só queria vê-lo. Ao ouvir isso, Marius não consegue conter um sorriso de alegria. Liliana se irrita com as caretas de Marius, crendo que ela realmente veio por ele. Não querendo ver mais disso, ela pede que ele pague o cocheiro logo. Orgulhoso, ele joga uma moeda de ouro ao cocheiro, mudando completamente a atitude do homem.
Ao ver que Marius deu uma moeda de ouro, Liliana fica perplexa, sentindo-se enganada. Mas ele sorri satisfeito e oferece-se para levá-la para comer. Quando se acalmam, ele pergunta por que ela veio vê-lo. Será que sentiu saudades dele? Ela nega na hora, exclamando que ele nem é seu irmão de verdade. Marius fica confuso, pois antes ela o chamou de querido irmão. Liliana diz que foi só brincadeira, fazendo-o rir do absurdo dessa menina. Ela se opõe ao casamento com Alice, dizendo não ligar se ele ficar triste. Ela simplesmente não quer que isso aconteça. Triste, ele pergunta o porquê e diz que Alice é boa demais para ele. Marius responde com arrogância, dizendo que também é o melhor do mundo. Liliana fica pasma com o descaramento de Marius. Ela concorda que ele tem qualidades, mas acha Leopold bem melhor. Ele pergunta por que está sem dinheiro, e ela diz que veio sozinha. Preocupados, perguntam se teve permissão, mas ela hesita. Incerta se deixou um bilhete. Notando sua ansiedade crescente, Marius logo manda Max ligar para os Versilo, achando que devem estar muito preocupados com ela. Na casa dos Versilo, Alice, Regina e Emília procuram Liliana desesperadas quando batem à porta. É Leopold, charmoso e desajeitado, com flores. Regina lembra que devia ter um encontro com ele agora. Ela chora, dizendo que não pode ir hoje porque Liliana sumiu. Antes de terminar, um guarda interrompe, perguntando por Alice. Marius o mandou dar notícias de Liliana, confundindo muito as irmãs. Indo buscar Liliana, Alice se prepara mentalmente para se manter calma ao confrontar a irmã caçula. Mas ao vê-la, Alice logo desaba, perguntando por que Liliana saiu sem permissão. Vendo que preocupou suas irmãs novamente, pouco após o acidente, Liliana chora muito, pedindo desculpas a Alice. Com medo de ser abandonada como o irmão, ela implora a Alice para não fazer o mesmo. Ao ouvir isso, Alice percebe que talvez não tenha dado segurança suficiente a Liliana, apesar de seus esforços. Ela então sugere que todos saiam e conversem sobre isso mais tarde. 10 minutos depois, Liliana está na cadeira de reflexão, uma punição na casa dos Versilo. Ainda soluçando, Marius decide sentar-se com ela para tentar acalmá-la. Ele a confronta, perguntando se veio desencorajá-lo de casar com sua irmã, temendo que ele afaste Alice dela. Envergonhada, Liliana foge, fazendo Marius acreditar que estava certo. Embora não se oponha aos romances das irmãs, o fato de Marius ser imperador dificulta visitar Alice após morarem juntas. Como Liliana não teve figura parental, Alice, sua irmã mais velha, é quem mais se assemelha a isso, por isso não pode perdê-la também. Logo depois, ouve Regina dizer a Leopold que provavelmente viverá no Império junto com Alice. Emília e Regina confrontam Alice sobre ser imperatriz, não acreditando que seja o melhor para suas ambições. Mas claro, não podem dizer isso a ela. Expressam preocupação com a discriminação no Império, mas Alice afirma que dará um jeito. Regina lembra do olhar inexpressivo de Alice quando ela desabou antes. Ela não pode ter isso, por isso decide acompanhá-la ao Império, custe o que custar. Ela conhece o sigilo, mas a segurança das irmãs é o que mais importa para ela. Perplexo, Leopold sugere que continuem essa conversa em outro lugar. Mal sabem eles que Liliana também ouviu a conversa. Após saírem, ela corre para o quarto, triste, pensando que a família está se desfazendo. Depois, Leopold reflete sobre Regina buscar trabalho no Império, já que decidiu ficar. Preocupado, ele mal consegue esconder a felicidade de ficar com ela. Marius e Max notam seu ar presunçoso. Marius o aborda sobre casar com Regina e serem família de novo. É bom, pois se houver guerra entre Império e Travância, terão que se enfrentar. Após expressar seus sentimentos, Marius sai, dizendo que precisa entregar algo. Dias depois, Liliana se sente só, ainda proibida de ir ao parquinho como castigo. Inicialmente triste, Emília a repreendeu, piorando a situação. Agora, Liliana escreve a Andrea, sonhando com os 4 juntos de novo. Espera que, ao saber das irmãs quase casando mal, ele volte sem escolha. Tenta pedir às irmãs que a acompanhem ao correio, mas falha. Após provocar Emília sem querer, corre e abre a porta, batendo em Marius. Marius finge dor, brincando e pedindo que Liliana o conforte. Reconhecendo sua culpa, ela aceita, transformando a dor em prazer. Emília, logo atrás de Liliana, pergunta o motivo da visita. Marius diz que procura Alice. Ela mente rapidamente, dizendo que Alice saiu. Ele nota a hostilidade dela em relação a ele. Por sorte, Liliana revela a verdade. Alice está apenas dormindo. Alice acorda com o barulho e vai à porta.
questionando a intenção de Marius. Ele diz que quer dar o anel de noivado pessoalmente, mesmo sem cerimônia. Logo após, Emília diz que ela e Liliana precisam sair, deixando os dois a sós. Ao sair, Liliana deseja bem a Alice e a aconselha a não ficar muito com Marius. Depois que saem, Alice e Marius discutem o acordo de casamento e as condições. Alice não tem mais dúvidas sobre os documentos, mas se preocupa com o que Marius quer. Mas mal sabe ela, ele também não sabe o que quer. Enquanto isso, Liliana está furiosa por ter sido enganada por Emília de novo, pois agora come com François presente. Mas ao ser subornada pela irmã, ela cede. Liliana detesta François, já que ele é uma ameaça na história original. Mas com o desvio da trama, ele não parece mais ser uma ameaça no momento. Após trocar formalidades, François pergunta se ela tem medo dele. Liliana nega nervosamente, até corrigindo que ele não é seu irmão. Em vez disso, ele é apenas um senhor. François então prepara uma poção de aparência horrível. Ela hesita, mas ele promete uma boneca fofa se ela beber o pudim. Encantada, ela decide beber a poção para ganhar a adorável boneca. Ao voltar, Regina reapresenta Leopold, agora como seu novo namorado. Mas a notícia mais inesperada não acabou. Ela anuncia que irá se mudar com Leopold para o Império. Furiosa, Emília grita com Regina, criticando a decisão repentina. A tensão aumenta quando Emília agarra a mão de Regina, exigindo conversar, mas ela recusa. Farta da irmã, Emília sai tempestuosamente, deixando os outros na sala. Regina tenta acalmar a situação pedindo aprovação de Liliana, que não se opõe. Liliana então pergunta se realmente vão deixar Trivandrum. Ao perguntar, ela nota o anel de noivado no dedo de Alice. Sobrecarregada, decide descansar em seu quarto. Claro, Liliana quer ficar em Trivandrum. Tudo, amigos, frutas, paisagem e memórias que construiu, estão aqui. Ela chora até dormir, ponderando sobre o inevitável. Enquanto isso, Emília acorda confusa com a luz do sol entrando, apesar das cortinas blackout. Ela se senta rápido e vê François calmamente tomando chá em seu quarto. Confusa, Emília pergunta preocupada o que ele faz ali. François tenta fazê-la lembrar. Ela recorda que saiu furiosa e bebeu demais. Ficou bêbada e, depois disso, não lembra de mais nada. Pede para fingir que nada aconteceu, mas ele recusa. Quer que ela se responsabilize, até por vomitar em suas roupas caras. Ela promete pagar enquanto ele se prepara para sair. Antes de ir, diz que Marius pediu 10 anos para cuidar de Liliana, confirmando o casamento político. Ela expressa como seria difícil sua irmã se tornar imperatriz e François concorda dado seu status. Ninguém da realeza ou nobreza vai deixar isso passar. Embora entenda as razões, ela não consegue evitar se preocupar. François oferece ajuda se Emília prometer algo em 10 anos, sem dar detalhes. À noite, Liliana recebe carta de Andrea sobre o casamento, desejando sorte e se desculpando. Ela acorda com olhos inchados, o que todos notam. Hoje é o casamento de Alice e Marius, e Andrea não estará lá para impedir. Por isso ela chorou tanto na noite passada. Liliana expressa decepção após ser provocada por Marius. Na verdade, ela só quer ficar em Trivandrum com seus amigos. Sem pensar, ela solta que não quer que Alice se case. O silêncio toma a sala, assustando-a, mas Marius tenta convencê-la das vantagens de viver no Império. Ela poderia passar tempo com Leopold, seu favorito, e vivenciar muito mais. Com isso, eles fazem um acordo. Liliana ficará por 200 noites. Um dia antes de partir, Liliana conta tristemente a Antônio que deixará Trivandrum. Ele chora, ciente de que talvez nunca mais a veja, mas ela o tranquiliza, prometendo que trocarão cartas mesmo distantes. Após as promessas, aproveitam o último momento juntos, com lágrimas de alegria agridoce em seus rostos corados. Após o breve tempo juntos, Liliana relembra com tristeza a promessa feita a Antônio. Ela aprecia uma última visão de sua amada casa enquanto a carruagem passa. Ela reflete sobre quando poderá voltar a este lugar maravilhoso ao se despedir pela última vez. No navio, Alice pede a Liliana que aguarde o almoço, já que ela mencionou estar com fome. Enquanto espera, Liliana decide explorar o navio, desde que não vá longe ou a lugares estranhos, conforme Alice orientou. Liliana vai à amurada para ver Trivandrum, e ao notar que se afastam cada vez mais, fica deprimida por não ter se despedido de Emília. Ela chora de saudade quando uma voz familiar pergunta se já sente falta de casa. É Emília. Atônita, Liliana pergunta quando Emília subiu no barco. Antes que Emília responda, Liliana a abraça forte e chora copiosamente.
Ouvindo o alvoroço, Alice e Regina vêm ver, também confusas com a presença de Emília. Emília explica que vai trabalhar no Império como assistente do mestre da Torre Mágica. Com isso, ela embarca com uma permissão especial. Ao ouvir a notícia, Alice fica furiosa. Ela provoca Alice dizendo que estar juntas é crucial, mas talvez Alice não queira isso. Liliana está feliz por morar com as irmãs, mas já há tensão entre elas antes de chegar. Ela deseja que Antônio a leve de volta para casa. Há um tempo, um colega diz a Emília que seria uma grande perda ela deixar Travância, mas ela não pode ficar para trás e deixar de cuidar das irmãs. Ciente das intenções delas, Emília sabe que deve se esforçar ao máximo para apoiá-las. Se for para o Império, não irá de mãos vazias. Planeja lucrar por lá. Ela se pergunta o que François ganharia com seu plano secreto. Emília encara isso como desafio, dizendo ser tão obscura quanto ele. Após uma semana de viagem, chegam ao Império. Liliana fica maravilhada com a diferença de Travância. Dos prédios às roupas do povo do Império, tudo é simplesmente fascinante. Liliana está empolgada, mas suas irmãs não compartilham o mesmo entusiasmo. No dia que Emília chegou, Liliana ouviu uma briga entre ela e Regina, ambas questionando as intenções e a dificuldade de cuidar de Liliana. No fim, Regina chorou, e Liliana também. À noite, chorando, ela refletiu sobre tudo o que vinha acontecendo. Agora, Marius mostra o Império a Liliana, que está super animada. Mas Marius diz que fora, ela deve chamá-lo de Alteza ou irmão mais velho. Ao sair da carruagem, são recebidos com olhares julgadores dos cidadãos. Até Liliana, tão jovem, sente a hostilidade, duvidando se seria bom morar ali. Quando seus pensamentos cessam, Marius os recebe no Império. Liliana conhece Mary e Joe, suas criadas pessoais, pela primeira vez. Ela é nova nisso, então se sente sobrecarregada e sugere que cuidem de Alice. Mas informam que outras criadas já estão atendendo Alice. Vendo seu nervosismo, as criadas a tranquilizam, dizendo para relaxar enquanto cuidam dela. Mas isso é mais fácil falar do que fazer. Ela não está acostumada com esse tratamento, tão diferente de Travância. Ela vê suas irmãs sendo ajudadas pelas criadas e sorrindo. Mas Emília não precisará muito das criadas, já que vai se mudar. Triste, ela se volta para Cookie, o único que pode brincar com ela. Mas isso dura pouco quando ela vai explorar o Palácio Imperial. Depois, Liliana brinca e observa as flores no jardim. Logo após, Leopold aparece, e ela o abraça com entusiasmo. Ele diz que ele e o irmão não têm planos, então poderiam brincar com ela. O bom é que o irmão dele tem a mesma idade dela. Ela fica empolgada por finalmente ter um amigo da sua idade. Ao vê-lo, ela fica fascinada com a beleza do menino. Ela nunca viu uma criança tão bonita antes. Ela o cumprimenta animada, sem saber que o menino é grosseiro. Ele dá um tapa na mão dela quando ela tenta cumprimentá-lo. Liliana fica chocada, nunca conheceu alguém que não quisesse ser seu amigo. Claro, ela não é a única surpresa. Leopold também se desculpa freneticamente pelo comportamento do irmão. Mas Edgar é assim mesmo. Ele não quer fingir ser amigável com ela. Ele a despreza tanto que nem quer se desculpar. Nesse momento, Liliana se desculpa às irmãs, pois agora também despreza alguém. Furiosa, Liliana xinga Edgar, chamando-o de aspargo burro e alga marinha. E sem surpresa, quem começou tudo é um floco de neve, nem bravo, nem pronto para briga. Leopold o segura enquanto ela foge alegremente do Edgar furioso. Liliana fica satisfeita por tê-lo deixado chateado. Com razão, ela queria ser amiga dele no início, mas foi ele quem começou. Ele não devia ter ousado brigar com ela em primeiro lugar. Ela então deseja nunca mais vê-lo. Mas logo depois, Edgar é apresentado às irmãs, incluindo Liliana, deixando os dois pasmos. No jantar, Leopold e Regina estão flertando. Obviamente, os dois estão apaixonados. Marius tenta ajudar Alice, mas ela o corta na hora. A tensão entre Edgar e Liliana é clara, deixando ela muito confusa. Edgar a provoca cutucando-a enquanto ela tenta pegar comida. Ele joga comida nela sorrateiramente, manchando seu vestido favorito. Chateada, ela devolve, mas logo percebe que deve ser mais madura. Quando tenta se recompor, ele desce à mesa e pisa no vestido dela. Sem aguentar mais, ela grita que o odeia demais. Mais tarde, as irmãs a consolam, dizendo que Edgar só quer ser amigo. E que os vegetais que ele usa para insultá-la são fofos e gostosos. Mas Liliana discorda.
Ela se pergunta por que o irmão de Leopold é tão rude, sendo Léo tão gentil. Regina explica que Edgar é primo e vive entre o palácio e a casa de Leopold. Revela-se que Edgar também perdeu os pais jovens, surpreendendo Liliana. Desde a briga no restaurante, ela o vê frequentemente, quase sempre com Leopold. Apesar de Marius ser irmão dele também, ele sempre fica com o primeiro. Ela não entende bem, já que Liliana é próxima de todas as suas irmãs. Ela diz que é feliz morando com as irmãs, então deve ser igual para o Edgar. Mal sabe que essas palavras bastam para aquecer o coração das irmãs mais velhas. Depois, Liliana vai tirar uma soneca e vê uma abóbora enorme sob os lençóis. Chocada, ela logo sabe quem é o culpado, Edgar. Ela sai correndo atrás do Edgar, furiosa com a brincadeira ridícula dele. Perseguindo-o, arrependida de ter simpatizado, ela cai e começa a chorar. De repente, Leopold aparece, bronqueia o Edgar e vai consolar a Liliana. Enquanto Leopold a ergue para acalmá-la, ela vê Edgar triste e desanimado ao ver seu irmão consolando-a em vez dele. Ela se pergunta por que ele parece tão vazio. Mais tarde, Liliana decide descobrir o que entristeceu Edgar e resolve visitá-lo com um presente. O problema é que ela não sabe onde ele está ou qual é seu quarto. Esperando alguém passar para perguntar sobre o quarto de Edgar, ela ouve os criados fofocando mal sobre ela e suas irmãs. Antes que possa confrontá-los, ela ouve algo absurdo e assustador. Liliana ouve sobre Marius matando seus irmãos e comemorando o aniversário do primo, que supostamente comeu a própria mãe. Ela lembra quando sua mãe a abraçou, dizendo que não nasceu comendo sua mãe, mas foi protegida por ela. Ao perceber que os criados falam de Edgar, ela os ataca furiosa, ordenando que parem de insultá-lo. Irritado, o criado a derruba e ameaça bater nela. A criada o desencoraja, mas ele insiste que disciplina é necessária para uma bárbara rude como ela. Quando ele vai bater nela, Edgar chega e repreende os criados por ousar agredir uma convidada do palácio. Os criados se curvam rapidamente e se desculpam profusamente. Logo depois, Alice chega para cuidar de Liliana. Ela confronta os criados, mas eles não recuam, especialmente por ser ela quem fala. Eles claramente os desprezam. Afinal, há pouco fofocavam sobre ela. Alice agradece Edgar e pede que leve Liliana enquanto ela lida com os criados. Enquanto isso, Edgar sente algo estranho vindo dela. Sem rodeios, ele pega a mão de Liliana e a leva embora. Ao saírem, Edgar pergunta se Alice, irmã dela, é forte, e Liliana se gaba orgulhosamente. Não querendo perder, diz que Alice não supera Leopold, seu irmão, gerando nova discussão acalorada. Ele a adverte para não ser precipitada, mas ela justifica. Não podia ficar parada ante os insultos. Tocado, ele tenta conter as emoções confusas dela. Continuam trocando provocações, mas Liliana sente que ficaram mais próximos desta vez. À noite, Marius pede desculpas a Alice pela confusão, mas ela diz que ele deve se desculpar com Liliana. Afinal, foi ela quem mais sofreu com a situação. Alice também se desculpa por punir os servos dele sem estarem casados, mas ele a tranquiliza. Ser noiva basta. O ocorrido foi uma clara demonstração do conflito entre o Império e Travância. Travância chama o Império de belicistas ignorantes. O Império os chama de bárbaros. Marius reflete e percebe que há um longo caminho até a paz entre os dois países. Lamenta sua miopia na busca pelo poder, falhando em ver o que ocorria no palácio. Alice então sugere que uma ordem adequada deve ser estabelecida. Quando ela menciona Edgar, Marius rapidamente muda de assunto. Nos dias seguintes, Edgar se oferece para ser amigo de Liliana. Como a situação se inverteu. Mas ela recusa, a menos que ele vire seu subordinado, o que o irrita. Vendo Edgar desesperado por amizade, ela começa a provocá-lo. Desde o incidente, ele muda subitamente seu comportamento. Ela até o flagra olhando para ela às vezes. Confusa, pergunta se ele tem amigos, e sua reação diz muito. Ela sente pena dele e decide brincar, mas em troca, ele deve levá-la aos jardins. Empolgada, Liliana começa a brincar pelo jardim com Edgar. Ela pensa em ensiná-lo a brincar, mas o jardineiro logo bloqueia o caminho deles. Edgar cai nas desculpas do jardineiro, mas Liliana acha isso suspeito. Agora brincam de casinha, mas Edgar se sente bobo por participar disso. Logo depois, Edgar pergunta, sem jeito, por que ela o defendeu dos insultos. Liliana estranha a demora da pergunta, o que deixa Edgar ainda mais sem graça. Ela explica que o protegeu porque ele é precioso. Diz isso pois sua família a vê assim, então ele deve ser visto igual.
Ele revela não ter pais que o considerem precioso, mas ela diz que, mesmo com seus pais ausentes, Liliana se sabe preciosa pelo que suas irmãs lhe dizem. Contudo, Edgar não sente o mesmo. Ele não acredita ser precioso. Quando ele começa a chorar, Liliana o abraça. Ela faz isso porque sua irmã sempre a abraçava assim quando se sentia triste. Mas antes que Liliana perceba, o rosto de Edgar fica vermelho e ele foge rapidamente. Na cama, Edgar recusa acreditar ser precioso, pois ninguém o fez sentir assim, e ela mal o conhece. Logo depois, Leopold se aproxima para consolá-lo. Edgar aproveita para perguntar se a mãe se arrependeu de tê-lo, fazendo Leopold pausar. Abraçando Edgar em lágrimas, Leopold diz que sua mãe o amava muito. A história era que sua mãe estava muito doente, com poucos meses de vida. Mas ao descobrir que esperava Edgar, ganhou motivo para viver mais, só para dar à luz. Edgar nasceu do amor puro de sua mãe. Ao ouvir isso, ele percebe que Liliana não mentia, afinal, e chora nos braços de Leopold. Edgar acorda com os olhos inchados que Liliana aponta friamente, irritando-o. Mas antes que a situação piore, Alice o chama para sentar e comer com eles. Ele decide sentar ao lado dela, mas Cookie ocupa o outro lugar. Ele pede para mover a boneca para sentar, mas isso só a confunde. Por que ele se daria tanto trabalho? Ela manda Edgar cair fora, o que o enfurece. Antes de sentar em outro lugar, ele soca Cookie, irritando muito Liliana. Mais tarde no jantar, Liliana pensa em rever Amélia, o que Marius nota. Ele aproveita para se desculpar por não proteger o palácio e explica que, por isso, ela ouviu algo que não devia. Ele também pede desculpas ao Edgar. Liliana diz que deve ser misericordiosa e perdoá-los, pois é o que heróis fazem, e Edgar reage. Os dois zombam um do outro de novo, mas ela decide ignorá-lo. Mas Edgar não para de implicar, então ela finalmente revida. Mais tarde, os dois estão acabados, mas quietos, dormindo juntos, exaustos das brigas. Alice e Marius riem da bobeira deles antes de falar sobre os eventos que vão acontecer. Alice será apresentada aos nobres no aniversário de Edgar, que é antes do casamento. Ele diz sem rodeios que nem sempre pode protegê-la. E como futura imperatriz, há coisas que ela deve aprender a suportar. Mas fique tranquila, ele fará o possível para proteger Liliana, com certeza. À noite, Regina e Leopold passeiam no jardim, falando do aniversário tão esperado de Edgar. Ela diz que preparou um presente para ele, mas tem uma preocupação. Pede que ele abaixe a cabeça para sussurrar algo, mas ele fica muito envergonhado para ouvir. Logo depois, Amélia surge dos arbustos, assustando Regina. Ela explica que procurava materiais para um experimento. Regina expressa sua preocupação, pois não havia há algum tempo. As duas conversam e planejam uma refeição juntas, já que Liliana também procura por ela. Após a discussão acalorada, as duas nunca tiveram chance de fazer as pazes. Amélia diz a Leopold que precisa da Regina por um momento, alegando que precisam de uma conversa entre irmãs. Num local reservado, Amélia diz sem rodeios a Regina que deve se afastar de Leopold por ele ser duque. Não pela diferença de status, mas sim por causa da habilidade especial de Regina. Amélia alega que, se ele descobrir e mudar de atitude, causaria problemas políticos, afetando até Alice. O fato é que Regina aparentemente tem o poder de controlar mentes ou algo parecido. Todos que descobriram passaram a evitá-la por medo. Eles duvidam se seus sentimentos por ela eram genuínos, sabendo do que ela é capaz. Regina começa a chorar, dizendo que só queria algo normal pela primeira vez. Amélia a abraça imediatamente. Regina entende sua situação, mas sente que Leopold não pode aceitá-la como ela é de verdade. De repente, ouvem a voz preocupada de Leopold procurando por eles, pois já está ficando tarde. Amelia então diz que precisa ir a um lugar, então ele deve levá-la ao palácio. Ao sair, Leopold nota algo em Regina, que alegremente sugere voltarem ali com as crianças. Sem saber o que houve entre os dois, Leopold decide deixar as coisas como estão por hora. E aí, pessoal, o que acharam dessa história até agora? Inscrevam-se e ativem as notificações para novidades sobre esta e outras histórias.